Mas o açúcar é ruim? Na verdade, o açúcar é necessário. Os nossos corpos funcionam com açúcar. O corpo processa os carboidratos dos alimentos e transforma grande parte deles em glicose. Oi, tudo bem? Eu sou a Lê. Bem-vindo ao canal Feirinha da Lê. Hoje eu vou falar sobre açúcar, esse vilão com quem a gente fica sempre brigando. Quer saber mais sobre ele e como substituir? Então vem comigo. Hey, it's me. O açúcar é um tipo de carboidrato, assim como a fibra e o amido. Embora os carboidratos sejam macronutrientes essenciais, ou seja, nutrientes que o corpo usa em grandes quantidades, o açúcar não é. O açúcar é um termo abrangente para muitos tipos de carboidratos simples, incluindo o açúcar de mesa ou açúcar branco, também chamado de sacarose. É só um dos tipos de açúcar encontrado naturalmente em alimentos, como frutas, vegetais, grãos e produtos lácteos. Outros açúcares naturais podem ser a frutose, a galactose, a glicose, a lactose e a maltose. Mas o açúcar é ruim? Na verdade, o açúcar é necessário. Os nossos corpos funcionam com açúcar. O corpo processa os carboidratos dos alimentos e transforma grande parte deles em glicose, o açúcar. As células retiram a glicose da corrente sanguínea e usam como combustível e energia. Remover essas fontes naturais de açúcar e outros carboidratos da sua dieta, frutas, laticínios e grãos, não é uma escolha saudável, mas você pode fazer escolha sobre de onde vem a doçura dos seus alimentos. Considere as suas fontes de açúcar. Há uma grande diferença entre o açúcar adicionado e o açúcar que ocorre naturalmente. Muito açúcar é adicionado em alimentos processados, como os donuts, pães, doces, sobremesas, chá doce e até mesmo temperos, como o ketchup, o molho de churrasco. O que acontece é que as pessoas acabam consumindo uma grande quantidade de açúcar que não tem benefícios nutricionais. E esse excesso de açúcar pode levar a problemas de saúde, incluindo açúcar no sangue alto, resistência à insulina, síndrome metabólica, problemas dentários como cáries, aumento de triglicerídeos, obesidade e tipos 2 de diabetes. Adoçantes como suco de frutas, mel, melaço e xarope de boldo contêm açúcar natural e têm alguns benefícios nutricionais. A fruta tem fibras, vitaminas e antioxidantes. Mesmo o mel e o xarope de boldo podem conter antioxidantes e minerais como ferro, zinco, cálcio e potássio. Mas quais são os substitutos do açúcar? Os substitutos do açúcar têm um sabor doce, mas não tem açúcar na composição. Eles têm menos calorias do que o açúcar e alguns não têm calorias nenhuma. Os alimentos rotulados como sem açúcar, baixo teor de carboidratos ou diet geralmente contêm substitutos do açúcar, que podem ser adoçantes artificiais, álcoois de açúcar e novos adoçantes. Os adoçantes artificiais, também chamados de adoçantes não nutritivos, são criados a partir de produtos químicos em um laboratório. Alguns são feitos de substâncias naturais, como ervas, e podem ser de 200 a 700 vezes mais doces do que o açúcar de mesa. Esses adoçantes não contêm calorias ou açúcar, mas também não têm nutrientes benéficos, como vitaminas, fibras, minerais ou antioxidantes. Existem vários tipos de adoçantes artificiais: acesulfame, potássio, advantame, aspartame, neotame, sacarina, sucralose, álcool de açúcar. Semelhante com os adoçantes artificiais, os álcoois de açúcar são criados sinteticamente, a partir do próprio açúcar. Os álcoois de açúcar são usados em muitos alimentos processados. Eles são tão doces quanto os adoçantes artificiais e ainda adicionam textura e sabor a alimentos como a goma de mascar, doces duros, por exemplo. Ele pode causar irritação gastrointestinal, como inchaço, gases ou diarreia em algumas pessoas. Ao contrário de outros substitutos do açúcar, o álcool de açúcar deve estar listado nos rótulos de fatos nutricionais. Alguns exemplos de nomes são eritritol, isomalte, lactitol, maltitol, sorbitol, xilitol. Já os novos adoçantes são derivados de fontes naturais. Eles são não calóricos, derivados de plantas e também trazem benefícios que os artificiais não trazem. Eles não são uma fonte significativa de calorias ou açúcar, por isso não levam ao ganho de peso ou picos de açúcar no sangue. Eles são tipicamente menos processados e são mais semelhantes às suas fontes naturais em comparação com os adoçantes artificiais. Eles podem ser chamados de alulose, frutamonk, stevia, tagatose. Eu, particularmente, sou fã do xarope de agave, que é um natural e parece muito com a consistência do mel, mas ele é mais fino e dissolve mais fácil. Ele vem dessa planta agave, que normalmente é cultivada no México e no sul da África. O xarope de agave é processado por aquecimento. Isso faz com que os valores nutricionais deles acabam indo embora. Então, possui muito pouco mineral,
como potássio, cálcio ou magnésio. O agave tem menos glucose, mas tem mais frutose. Então, como a frutose é metabolizada diferente da glucose, a frutose ela é metabolizada no fígado. Então, não é considerável consumir muita frutose. Conclusão: vamos parar de comer açúcar ou não? Eu acho assim: tentar evitar o açúcar vazio, continuar consumindo o que vem em frutas, o que já está nos cereais e em outras coisas mais saudáveis. Se você não é vegana, pode consumir mel. Eu, por exemplo, não como mel. E acho que tudo na vida é uma questão de saber moderar. Então, por exemplo, os seus cereais, compra um cereal sem açúcar, porque esses sucrilhos da vida têm muito açúcar. E consumir tudo com moderação, ou como diz a doutora Hanaka, eu acho que é o nome dela, consumir açúcar com nobreza. O mel é a fonte de energia das abelhas. Sem ela, elas morreriam de fome. O mel também fornece nutrientes essenciais durante o clima mais ruim e os meses de inverno. A abelha, o gênero de abelha usado na produção comercial de mel, visitará até 1.500 flores para coletar néctar suficiente para encher seu estômago de mel. O segundo estômago separado, no qual as enzimas começam a quebrar e o néctar em mel. Depois de retornar à colmeia, isso é regurgitado e mastigado por abelhas da casa para completar o processo de fabricação de mel. A colmeia funciona como um coletivo para fornecer a cada membro um suprimento adequado, cada abelha produzindo apenas 1/10 segundo de uma colher de chá de mel em sua vida. Significativamente, menos que a maioria das pessoas esperaria. O mel é fundamental para o bem-estar da colmeia. Você sabia que existem milhares de espécies de abelha que polinizam muitas plantas diferentes? Existem apenas 7 espécies reconhecidas de abelhas, e elas só polinizam culturas específicas. Os apicultores convencionais visam colher a quantidade máxima de mel, com altos rendimentos de mel sendo vistos como uma marca de sucesso. Quando os agricultores removem o mel de uma colmeia, eles o substituem por um substituto do açúcar, que é significativamente pior para a saúde das abelhas, pois carece dos nutrientes essenciais do mel. Na apicultura convencional, as abelhas são criadas especificamente para aumentar a produtividade. Essa reprodução seletiva estreita o pool genético da população e aumenta a suscetibilidade a doenças e mortes em larga escala. As doenças também são causadas pela importação de diferentes espécies de abelhas para uso em colmeias. Essas doenças são então espalhadas para os milhares de outros polinizadores, dos quais nós e outros animais confiamos, contestando o mito comum de que a produção de mel é boa para o nosso meio ambiente. Além disso, as colmeias podem ser abadas após a colheita para manter os custos dos agricultores baixos. As abelhas rainhas muitas vezes têm suas asas cortadas por apicultores para impedi-las de deixar a colmeia, para produzir uma nova colônia em outro lugar, que diminuiria a produtividade e o lucro. A popularidade do mel não mostra sinais de desaceleração. A indústria do mel, como muitas outras indústrias comerciais, é orientada para o lucro, onde o bem-estar das abelhas é muitas vezes secundário ao ganho comercial. A criação em massa de abelhas afeta as populações de outros insetos de forrageamento de néctar concorrentes, incluindo outras abelhas. Oprimido pelas quantidades cada vez maiores de abelhas cultivadas, o número de abelhas nativas diminui. A importação de mel também aumenta a nossa pegada de carbono através das emissões associadas ao transporte. Então pense nisso na próxima vez que você for consumir seu mel. Obrigada por você ter me assistido até aqui. Deixe seu comentário, seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigada. Tchau!